Eu tenho que agradecer muito o nosso palestrante de hoje, professor doutor Rodrigo Nermi. Hoje a nossa videoconferência vai ser sobre segurança e cidadania digital, estratégias de diálogo em estudos remotos. Nada mais importante do que esse assunto neste momento, né, gente? Não se fala em outra coisa. O nosso palestrante, nosso convidado de hoje, ele é doutor em psicologia pela Universidade Federal da Bahia, ele tem doutorado sanduíche na Universidade de Paris, mestre em gestão e desenvolvimento social pela Universidade Federal da Bahia e graduado em psicologia pela Unesp. Ele realiza estágio pós-doutorado em psicologia social, pesquisando dinâmicas internacionais nos ambientes digitais. Ele é diretor de educação na SaferNet Brasil, que é uma ONG responsável pela criação de materiais pedagógicos para a promoção da cidadania digital e proteção dos direitos humanos na internet. Ele coordena ações de promoção do uso consciente e responsável da internet e faz formações de multiplicadores. Nós já tivemos a oportunidade de realizarmos cursos em parceria, né, com a SaferNet e a EFAP. Inclusive, haverá cursos já aqui disponíveis pela EFAP para nós, educadores, servidores, que depois o Rodrigo vai falar mais um pouquinho disso com a gente, tá? Rodrigo, muito obrigada, seja muito bem-vindo, estamos muito contentes em podermos tratar desse assunto. Passo a palavra para você. Bom, boa tarde, Michele, boa tarde a todas e a todos. Uma grande honra poder voltar a ter essa conversa com os educadores e servidores da rede. E a gente espera que todos estejam bem, saudáveis, na medida do possível, em casa, torcendo para que a gente enfrente logo juntos essa situação e siga adiante. Então, eu estou muito feliz hoje de estar aqui compartilhando com vocês essas questões de cidadania e segurança digital. Mais do que nunca, a gente está vivendo a super digitalização da vida, né? A gente fala em todas as áreas, para além da educação, a gente tem feito compras, se divertido, falado com os entes queridos, e um tema que a gente vem trabalhando na SaferNet há alguns anos é justamente educar as pessoas das várias gerações para que a gente possa ter um uso responsável, um uso crítico, um uso cidadão, entendendo as oportunidades incríveis do mundo digital, mas também tomando cuidado com medidas de segurança e todos os zelos necessários, né? Eu trouxe um material para compartilhar algumas imagens para vocês poderem ir acompanhando. Para quem não conhece, a SaferNet Brasil é uma organização sem fins lucrativos. A gente trabalha já há mais de 14 anos no Brasil, promovendo a educação para a cidadania digital. E eu vou falar rapidamente aqui, no tempo que a gente tem, algumas dicas, né? Porque eu queria que vocês saíssem desse nosso bate-papo hoje com algumas orientações mais práticas também de como pensar, em especial nesse momento de ensino remoto, os cuidados com segurança e proteção nossa, como professores, como educadores, mas também a proteção dos nossos alunos que passam a usar ainda mais o ambiente digital, né? Então, a gente sabe que na própria Base Nacional Comum Curricular, a gente tem o aspecto da cultura digital, né? Então, uma coisa que eu queria enfatizar é que toda essa discussão que a gente vai fazer agora, ela está totalmente alinhada com as próprias diretrizes do currículo do Estado de São Paulo, ela está alinhada com as diretrizes da Base Nacional Comum Curricular, e o nosso desafio na SaferNet é facilitar o trabalho de vocês, educadores e educadores, para conectar esse assunto nas diferentes atividades pedagógicas que vocês fazem, para não ter aquela sensação de que é mais um assunto extra, um assunto novo, ou mais uma coisa né, nova, assim, digamos, para encher a nossa agenda. Tem muitos caminhos para contemplar isso dentro da competência que vocês já desenvolvem, cada um na sua disciplina, cada um na sua área de saber. Esse mundo digital, ele tem pontos de entrada, a gente brinca, em todas as disciplinas. E não tem por que ficar fora do projeto pedagógico essa discussão de cidadania digital. Então, vamos lá. Eu não sei se vocês conseguem ver algumas das imagens que eu trouxe, mas um primeiro ponto que eu queria enfatizar é o seguinte. Pessoal,
a gente não pode mais alimentar aquele discurso do nativo digital, de falar que os nossos alunos, nossos filhos, netos, eles são de uma outra geração completamente diferente e paralela da nossa, como se eles nasceram prontos para o digital, logo nós, mais velhos, não temos nada para alimentar ou nada para fornecer para eles. Isso é um erro, pessoal. Eles podem, sim, os mais novos, ter muito mais tempo para usar, e eles têm muito mais tempo livre para usar a internet do que nós. Eles aprendem muita coisa, sim, com tentativa e erro, e aprendem muitas coisas legais, mas o que a gente não pode esquecer é que o fato de ter nascido numa época em que tem tecnologia desde cedo, muitas horas por dia, não habilita nenhuma criança a ter um pensamento crítico, a ter uma noção de responsabilidade sobre o que ela faz, o que ela fala. Não habilita imediatamente a criança a ter noções de ética e cidadania só porque ela usa muitas horas por dia a internet. E é esse ponto crítico, porque às vezes vem aquela fala, né? Ah, mas quem sou eu para poder ensinar cidadania e segurança digital? Meu aluno sabe mais que eu. Meu aluno domina 3D mais do que eu. Então, essa percepção ela é equivocada, porque ainda que os alunos usem muito mais e até saibam algumas coisas a mais, noções de cidadania, de cuidado, de respeito ao outro, noções de empatia, noções de autocuidado e ética são noções muito complexas para uma criança e ela só vai poder estar habilitada se nós, vocês, nós como pais e mães, nós como educadores e toda a sociedade de uma maneira insistir na educação, inclusive formal na escola, para que essas crianças entendam a dimensão pública e de cidadania do ambiente digital que é a internet. Aí eu queria mostrar uma imagem rapidamente que tem essa noção de, para facilitar o nosso entendimento, a internet pode ser vista e facilita, se vocês verem ela assim, como a maior praça pública do planeta Terra. Hoje são mais de 3 bilhões de humanos frequentando essa praça pública chamada internet. Mais de 3 bilhões de humanos, mais de 100 milhões de brasileiros e brasileiras usando a internet no Brasil. E a gente sabe, numa live como essa, ou numa outra atividade online que vocês venham a fazer com os alunos, às vezes são centenas de milhares de alunos, ou mesmo de professores online, no mesmo momento, no mesmo ambiente, interagindo. Então, essa dimensão pública é importante ter em mente. Eu posso estar em casa, trancado no meu escritório, no meu quarto, posso até estar no banheiro da minha casa usando a internet, mas isso não tira essa dimensão pública da internet, seja uma live, uma rede social, ou mesmo um aplicativo de mensagem, pessoal, que parece uma coisa mais privada e até permite uma relação mais privada, mas ainda assim é um grupo social, mesmo que seja de mensagem pelo celular, que eu posso acessar pelo meu banheiro trancado, ninguém está me vendo, mas a partir do momento que eu comunico, eu sou responsável por aquilo publicamente, num grupo de colegas da escola, num chat de uma atividade de trabalho, num comentário numa live ou numa notícia num site jornalístico. Não interessa qual o nome da plataforma. Uma coisa que a gente precisa entender e ensinar também essa reflexão crítica para os alunos é todo o meu comportamento na internet, seja qual for a plataforma, é um comportamento de uma interação social numa dimensão, alguma coisa pública. Algumas são muito públicas, ou perfis abertos, lives abertas, é muito público. Um grupo de mensagem é menos público, mas também tem uma dimensão pública. E o ponto é, esse comportamento online exige responsabilidade, exige um cuidado com o quanto eu posso agredir o outro, o quanto isso pode ofender e discriminar alguém, o quanto isso pode causar um sofrimento emocional e mais, mesmo antes de ser considerado um crime, e muitas vezes qualquer conteúdo de violência na internet pode sim se desdobrar num tipo de crime, você pensar no efeito que isso tem na própria rede, né? Como é que eu estou usando a internet para alimentar uma relação saudável, para alimentar uma relação respeitosa,
para alimentar um contato afetivo agora nesse momento de isolamento físico, né? Essa postura que agora na pandemia fica mais evidente, mas é uma postura que a gente precisa trabalhar constantemente. Como é que será que os nossos alunos avaliam a postura deles mesmos nas redes digitais que eles participam? Será que eles param para pensar nas questões éticas dos seus comentários? Será que eles têm noção de que comentários ofensivos podem ser considerados cyberbullying, e mesmo até ato infracional, com consequência jurídica até, né? Então, feita essa introdução sobre a ideia de praça pública da internet, eu queria trazer agora a imagem de uma consideração sobre o cyberbullying, né? Que a gente tem, muitos de vocês devem saber, uma lei de 2015 no Brasil, que institui o dever de todas as instituições de ensino trabalharem na prevenção e combate ao bullying, ao cyberbullying. O Estado de São Paulo, a Michelle, toda a equipe do projeto Conviva, vocês têm um trabalho já incrível no Estado para poder lidar com a convivência, enfrentando o bullying, promovendo mais empatia. Mas na internet isso também é uma realidade, né? Às vezes é no grupo de mensagem, no chat da própria aula digital que passa a acontecer, ou um aluno que se passa por um outro aluno usando a senha ou o perfil falso criado para se passar para alguém. Isso tudo são exemplos de cyberbullying, que a gente chama, que é o bullying praticado pela internet, que tem consequências graves, né? Esse é um outro ponto importante para a gente refletir individualmente, mas também tentar fazer esse trabalho com os alunos. E quando a gente puder, vou mostrar as imagens de uma campanha que a gente fez muito pensando em comunicar diretamente com o aluno. Uma linguagem bem tranquila, uma linguagem bem objetiva, usando até aspectos de redes sociais, da dinâmica que eles estão acostumados, para poder fazer discussão sobre empatia, sobre respeito ao próximo, porque muita gente acha, mas foi só uma piada na internet, foi só um comentário zoando. E por conta do afastamento, né, da tela, acha que aquela menção, aquele comentário, ou mesmo até aquela ofensa, não machuca tanto assim, né? Aquela visão equivocada de que como se violência fosse só tapa na cara, agressão física, né? E não percebe que, às vezes, uma agressão verbal ou na escrita, numa interação na internet, ela pode ser ainda mais dolorosa do que uma agressão física pontual. Por quê? É claro, o sofrimento emocional e as agressões é muito particular de cada pessoa que é vítima. Mas o que eu quero chamar a atenção é que uma agressão que coloque alguém numa situação constrangedora, humilhe ou discrimine alguém numa interação online, essa interação online ela pode ser copiada, replicada, multiplicada e permanecer de um tempo indeterminado. Pare para pensar que uma agressão verbal na sala de aula ela tem começo, meio e fim. Se for o bullying, ela pode se repetir, mas todo dia tem que ter um começo, meio e fim. No outro dia, começo, meio e fim. A agressão que acontece na internet, muitas vezes ela tem começo, se desenvolve, crescendo de escala, e pode não ter fim. Porque daqui 10 anos, alguém recupera aquela página falsa, recupera aquele comentário ofensivo, recupera aquela foto, aquele vídeo constrangedor, e faz aquilo circular novamente. Isso pode arruinar a saúde emocional de alguém. Por isso é tão importante discutir essas noções básicas de responsabilidade de cada um de nós, e principalmente dos alunos, naquilo que publica online. Uma das campanhas que a gente fez chama Acabar com o Bullying é da minha conta. E mais do que ficar dizendo o que não pode, o que não deve fazer na internet, a gente tenta fazer coisas bem passo a passo, né? Como que eu identifico, por exemplo, se eu estou praticando bullying na internet sem saber, né? Como que eu identifico se de repente alguém está praticando contra mim? E também como identificar canais de ajuda para quem eventualmente sofra uma violência dessa natureza, né? Tem um infográfico que vocês veem aí na tela e todo esse material é aberto, é gratuito, vocês podem usar, vocês vão ter os links aí para poder acessar depois, mas é um material super didático que pode disparar ótimos diálogos em várias disciplinas
de linguagens, dá para fazer uma discussão sobre preconceito, sobre discriminação, sobre cidadania, e ajuda a gente desenvolver essa postura mais crítica, né? Como eu disse, nos casos graves de cyberbullying, pode ser ato infracional. O aluno, a partir de 12 anos, pode responder, junto com a família, pelo ato infracional equivalente aos crimes de calúnia, difamação, injúria ou outro tipo penal que tiver previsto em lei. Isso é um outro exemplo que eu queria enfatizar sobre esse tema do cyberbullying, para a gente passar para um outro tópico, é o seguinte: vocês experimentam isso, né? Agora, no momento da pandemia, mais ainda. A vida digital não é mais uma vida paralela, como se a gente tivesse, eu tenho minha vida online e minha vida offline como se fossem dois mundos. Claro que tem diferenças, a gente faz algumas coisas online, talvez diferente, mas é uma única vida. E uma coisa que a gente constata já há algum tempo é que na vida dos adolescentes no Brasil também, a vida online, ela tem uma relevância do ponto de vista psicológico, do ponto de vista de socialização. A vida online tem muita, muita importância na vida dos nossos alunos. Agora, na pandemia, a gente está vendo na nossa também, né? Os adultos, mesmo aqueles que usavam menos, tinham uma certa resistência para usar, a gente se viu forçado a usar e está percebendo como também tem muitas oportunidades, né? Mas o que eu quero concluir o raciocínio é, nesse momento em que a vida online tem cada vez mais importância na vida de todos nós, toda forma de agressão, de violência, de ofensa que acontece online também passa a ter um peso muito maior na vida de quem sofre esse ataque. Às vezes pode parecer um comentário bobo, mas pode causar um sofrimento emocional que pode se somar a todas as outras situações de angústia e de ansiedade que a gente já está vivendo por conta da pandemia. Então, é importante, mais do que nunca, a gente reforçar essas mensagens de uma postura cuidadosa, uma postura acolhedora, uma postura cidadã nas conversas que a gente faz, mesmo que seja com estranhos, pessoas que eu nunca vi, mesmo que seja assistindo uma live de um artista de música, além daquelas que eu assisto da educação. Não é pensar, poxa, esse meu comentário, essa minha postura, vai trazer alguma coisa de positivo para essa interação e para esse momento que a gente está vivendo? Se você está com muita raiva, está com algum momento difícil, quer desabafar, talvez é melhor respirar, desligar um pouco a tela, dar uma circulada na casa, brinca com o cachorrinho, com o gato, ou olha na janela, enfim, para a gente não usar também a internet como essa válvula de escape e, às vezes, causar sofrimento ainda maior para outras pessoas. Esse é o ponto do cyberbullying que eu vou deixar, vocês vão ver, tem um material para vocês usarem em seguida. Eu queria rapidamente falar de mais 2 pontos, se der tempo, e o próximo é da questão dos nudes. Vocês já devem ter muitos vivenciado nas escolas, ou mesmo visto pela imprensa, a situação de namoro online, que é cada vez mais comum também para os nossos alunos, para adultos também. A gente não tem nenhum tipo de julgamento moral, não é isso que nos interessa aqui. Cada um tem a sua liberdade de expressão da própria sexualidade também. O que nos preocupa é quando os próprios alunos não têm cuidados, e o que a gente chama de autocuidado, na hora de compartilhar informações mais íntimas. E mais grave ainda é quando a gente presencia essa situação do vazamento das fotos, ou melhor dizendo, o compartilhamento não autorizado e criminoso de uma imagem íntima de um ex-parceiro, de uma ex-parceira ou de um colega, uma colega da escola, que infelizmente é uma realidade que a gente tem visto, né? Tem uma imagem que eu gosto muito, que é de uma campanha que a gente fez, que ilustra bem essa dimensão dos nudes, daquela foto que a gente tira na frente do espelho, né? Algumas pessoas tiram, meninas e meninos tiram mais do que a gente gostaria. A questão é, uma vez que eu compartilhei com uma pessoa o conteúdo, essa pessoa que recebeu não tem o direito de passar para frente. E essa percepção básica de respeito à intimidade, de respeito à privacidade,
de saber que numa relação íntima existe uma relação de confiança e que isso tem um valor fundamental para uma vida coletiva, né? Você ter capacidade de poder confiar nas outras pessoas e saber respeitar a intimidade da outra pessoa. Isso é um valor humano fundamental. E que quando alguém recebe um nude desse e passa adiante sem autorização de quem está naquela foto, isso é um crime. Está previsto em lei, inclusive. A gente não vai ter tempo de falar aqui. No curso que a gente está oferecendo de novo com a EFAP, vocês têm um módulo de 10 horas inteiros só falando sobre esse tema dos nudes, como tem um inteiro só falando sobre o cyberbullying. Mas eu queria destacar justamente essa imagem do passo a passo, né? A gente tem um infográfico que dá um passo a passo para o aluno, para a aluna que eventualmente foi exposto na internet sem autorização. Ele tem um passo a passo de o que fazer para pedir a remoção imediata desse conteúdo da internet, onde pedir ajuda e como fazer para minimizar essa exposição e, eventualmente, até processar quem é que foi que compartilhou inicialmente, porque, como eu disse, é crime, tem leis, inclusive, recentes, e adolescentes também cometem ato infracional quando compartilham esse tipo de conteúdo, né? Daqui a pouquinho, antes de terminar, eu vou passar um dos vídeos dessa campanha para mostrar que é um tema que parece muito pesado, difícil, mas a gente tem tentado colaborar com vocês, criando videozinhos, infográficos, materiais que facilitem uma abordagem pedagógica por cada um de vocês nos seus planos de ação. E aí tem um último tópico que eu queria compartilhar, que é da questão mais de segurança bem prática e da privacidade também, nesse momento em que a gente tem muitas atividades de ensino remotas, né, pela internet. Tem essa passagem que a gente está vivendo hoje, do que a gente chamava, né, o diário íntimo, vocês veem aí essa metáfora. A gente está vivendo uma radical transformação de que o que antes ficava restrito ao diário íntimo, hoje nós, e nossos alunos mais ainda, voluntariamente a gente acaba expondo nas redes. No momento da pandemia, a gente está tendo que ainda mais usar essas aplicações e esses vários aplicativos que permitem a interação pela internet. E o que é importante também discutir é que todos os nossos comportamentos na internet deixam o que a gente chama de rastro digital, pegada digital, que é uma nova discussão que reconfigura noções básicas do que a gente entende como privacidade, né? Essa nova forma de tratar dados pessoais está revolucionando a indústria, mas também revolucionando muitos aspectos da cidadania. Então, é um tópico super rico para discutir nas aulas de ciências humanas e sociais, né? Seja na sociologia, na filosofia. Dá para fazer uma ótima discussão em linguagens, tanto em linguagens de idiomas estrangeiros, fazendo análise de artigos e discussões de outros países, mas também convocando, como já foi tema do Enem algumas vezes, essa questão dos dados pessoais, dos rastros digitais, com uma dimensão que é preciso, sim, debater na escola, porque não é só uma discussão de especialista em tecnologia. Se a gente lembra que noções de privacidade estão na base da noção de Estado democrático, né? A própria ideia de Estado nacional, lá recuperando a história, se fundamenta nessa divisão clara entre o que é espaço público e do que é espaço privado. E quando você começa a ver esses espaços públicos e privados se reconfigurando, há uma transformação histórica importante que os alunos têm que ser convidados a fazer, não só pela história, mas pela sua própria cidadania hoje, né? Como é que eles podem se habilitar para exercer a cidadania nesse mundo tão mutante em que a gente gera dados. Então, dicas bem rápidas, se a gente puder ver as imagens. Para quem usa, e todos nós estamos usando agora, né? Essas plataformas de videoconferência, rede social, aplicativo de mensagem. Pessoal, muito importante instalar as suas contas com senhas seguras. Senhas seguras são senhas que tenham letras e números, caracteres especiais misturados. Vamos esquecer de vez data de aniversário, nome do cachorrinho, nome do papagaio. A senha pode parecer chato, pessoal, mas é preciso investir
alguns minutinhos para fazer uma senha boa, robusta, para que você não tenha suas contas invadidas, né? Uma outra dica super fácil e importante: instale a verificação em 2 etapas no seu WhatsApp, no seu Telegram, no seu Instagram, no seu Facebook, no YouTube, Gmail, Outlook, seja o nome do site que você usar, você tem como instalar. Aí no WhatsApp você vê a dica bem prática. Quem tiver aí no intervalo daqui a pouco das perguntas já pode fazer. Vai lá nas configurações da sua conta do WhatsApp e coloque verificação em 2 etapas. Muito simples. Você vai colocar uma segunda senha e se eventualmente alguém roubar o seu celular ou roubar o seu código do telefone, você ainda garante uma proteção extra. Isso vale também para o seu Gmail, para o seu e-mail, seja qual for a marca do e-mail, você também configura uma dupla autenticação que evita de alguém roubar os seus dados, o que pode custar muito na vida de uma pessoa, quando a gente sabe que quase tudo que a gente faz está digital, né? Então, isso é super importante. E aí, eu nem mencionei, porque a gente está querendo deixar bastante espaço para as perguntas, mas a gente sabe também que, nesse momento, a gente tem muita coisa legal acontecendo na internet, de shows, a aulas, a materiais novos de estudos, a possibilidade de fazer chamadas com os familiares, coisas incríveis. E muito legal a gente também fazer uma lista de coisas boas a indicar para os alunos, de coisas boas para indicar para nossos filhos, netos, sobrinhos, para positivar ainda mais essa nossa experiência digital. Só que também é preciso saber o que fazer se alguma coisa der errado, saber o que fazer se tiver um problema concreto, né? Eu sei que vocês têm aí um ótimo sistema no Conviva para notificar as ocorrências nos diários de ocorrência, e fiquei muito feliz de saber que vocês já há alguns anos têm espaço no diário para ocorrências digitais. Então, uma vez que vocês percebam algum tipo de situação mais vulnerável, é importante relatar nos diários, e a gente também sabe que nas próprias plataformas tem como relatar conteúdo de apologia ao suicídio, à autolesão, no Instagram, no YouTube, no Facebook. Essas plataformas todas têm um formulário que vocês podem relatar. Lembrar que a idade mínima para usar a maior parte dessas redes é 13 anos de idade, e qualquer uso menor de 13 tem que ser com direta controle e mediação dos responsáveis legais, que, na verdade, tem que avaliar se realmente é o caso de desrespeitar essa regra. Mas é importante saber que, uma vez presenciada a violência no ambiente digital, é fundamental reportar isso na própria plataforma. Se for dentro de um contexto educacional da secretaria, usar os diários e os fluxos de encaminhamento que vocês já têm, mas se é na rede digital, por exemplo, num aplicativo de mensagem, a recomendação, pessoal, é não encaminhar para frente uma situação que tem alguma violência. Seja um conteúdo de apologia ao suicídio, seja alguma violência sexual, seja algum ato de preconceito ou discriminação, não compartilhe nas redes de mensagem. Se você quer ajudar, você pode denunciar no Ministério Público. No próprio canal da Cefranet tem um espaço para denúncia, mas, de preferência, mensagens você pode denunciar anônimo no site do Ministério Público Federal, e também você encontra orientações no canal que eu vou mostrar logo em seguida. Então, eu queria usar os últimos 2 minutos para passar 2 vídeos bem curtos, mas eu sei que eu acabo falando rápido demais também, pessoal, peço desculpa, mas é muita informação que eu queria compartilhar com vocês, e vou estar aqui para as dúvidas. Então, uma vez que a gente entendeu a dimensão pública da internet, que todo o nosso comportamento tem consequências sérias, concretas, mesmo quando a gente faz isso só pela internet, seja na questão do cyberbullying, seja na questão da exposição íntima sem autorização, a gente tem mecanismos na própria internet para poder melhorar a nossa experiência e fazer dela o mais positiva possível. Mas isso só será possível com uma educação mais sistemática
sobre segurança e cidadania digital, que, como eu disse, já está na BNCC, já está no plano de diretrizes de vocês no estado de São Paulo. Eu sei que já está no projeto pedagógico de muitos que estão acompanhando essa nossa discussão, mas, de fato, é algo que veio para ficar. Cidadania digital não é só uma competência geral da cultura digital da BNCC, mas é um desafio do mundo contemporâneo, inclusive para pensar o universo do trabalho, para pensar a própria ideia de reputação e a própria construção da identidade com autonomia depende muito hoje da nossa capacidade de educar as novas gerações a poderem entender como funcionam as redes digitais e operá-las com respeito e com zelo aos direitos humanos. Então, esse não é um desafio pequeno, mas contem com a SaferNet. E uma coisa que a gente tem aprendido muito nos anos recentes, todos os projetos que a gente faz, que tem a participação direta dos alunos, fica muito, muito mais rico e interessante. E a gente tem criado, inclusive, essas campanhas que eu mostrei rapidamente, com a direta participação de adolescentes e jovens, e isso eu invisto muito na sugestão para que vocês envolvam os alunos diretamente no planejamento das suas ações sobre cidadania digital, porque não só o engajamento vai ser outro, mas o resultado também acaba sendo muito, muito mais legal e facilita também para vocês distribuírem a responsabilidade. Vi que acho que já estou no tempo combinado, eu queria passar 2 videozinhos, já explico eles 2. Um é da campanha sobre vazamento de nudes e violência online, que a gente tem usado, e vocês podem usar na medida do possível nas suas ações. E o segundo, também bem curtinho, do canal de ajuda que a gente tem na SaferNet, que está totalmente aberto para vocês, que tiverem dúvidas mais específicas de casos concretos, basta entrar que a gente está de plantão no e-mail e no chat. Uma foto sua sem roupas. Algo que você achou que não seria compartilhado. E numa sociedade, os gatos usam roupas, né? Enfim, pareceu uma boa ideia na hora. Mas agora tá dando tudo errado. Muito errado. Talvez você tenha enviado a foto pra alguém que você amava, mas essa pessoa não se mostrou tão confiável. Ou disseram que te ajudariam a virar uma celebridade, mas só queriam usar você. Ou vai que você conheceu alguém online que realmente parecia te entender, mas ficou esquisito, e a pessoa não era quem você achava que ela era. Agora, essa pessoa que tá com a sua foto tá exigindo mais e ameaçando contar pra todo mundo. Isso é sextortion. Pois é, essa parada existe. Quem te ameaça usa do seu medo e vergonha pra que você fique calado. Mas é essa pessoa que deveria ter vergonha. O que ela tá fazendo é errado. E nunca é tarde demais pra pedir ajuda. Nem cedo demais pra dizer aos seus amigos que você vai estar aqui, pro que der e vier. Na verdade, você pode parar com o sextortion antes que ele comece, falando com outras pessoas sobre isso, agora mesmo. Com apoio, você pode fazer o que quiser. E aí voltar a fazer o que os gatos fazem de melhor. Então diga pros seus amigos hoje mesmo que eles podem contar com você, pro que der e vier. Você já passou por isso? Conhece alguém que esteja passando? Se você já sofreu alguma violência na internet, não sabe o que fazer nem como denunciar, nós podemos ajudar. A SaferNet oferece um canal gratuito de orientação e apoio, além de explicar o passo a passo de como denunciar crimes na internet. Você será atendido por um profissional, com respeito, anonimato e estrito sigilo sobre tudo o que for dito. Juntos, vamos fazer da internet um ambiente mais seguro, onde todos possam exercer sua liberdade com responsabilidade e respeito. Entre em contato com a gente, estamos prontos para te ajudar. Helpline SaferNet. Navegar com liberdade é navegar com segurança. Eu gostei muito, Rodrigo. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Quero muito agradecer aqui a fala. Infelizmente, o tempo é curto, né, Rodrigo? Eu queria já deixar o meu convite aqui para a gente retomar essa fala, esse nosso bate-papo, numa outra videoconferência com maior tempo, tá? Já está feito o convite, a gente só vai agendar, tudo bem?
Já está aceito. Que bom, obrigada. Nós temos aqui uma série de questões, Rodrigo. Antes de mais nada, achei bem bacana esse local que a gente pode fazer a denúncia, né? Além da página da SaferNet, também na página do Ministério Público. Então, isso é bacana de ser compartilhado com os servidores, com os professores, porque a gente precisa muito, né? E a outra questão, quando você fala do cyberbullying, né? A plataforma Convivo Placom, pessoal, isso vale principalmente para os gestores da escola, para o diretor da escola, que são os responsáveis pelo registro diário das ocorrências. Queria informar que há 2 dias nós inserimos uma ramificação da ocorrência do bullying como cyberbullying. Então, todo mundo, quando tiver, vai poder já especificar quando é bullying e quando é cyberbullying, né? Porque, infelizmente, muita gente acha assim, o cyberbullying está fora da escola. Só que acaba tendo as consequências dentro da sala de aula, né, na escola. Então, não está fora, está interligado, né? Não é isso, Rodrigo? A gente não pode pensar que está fora, não é mesmo? E aqui, quanto às questões que chegaram muitas em relação ao curso que foi oferecido ano passado, né? E que vai ser oferecido novamente. Então, tem pessoas aqui falando que fizeram e que tem colegas que gostariam de fazer. Então, sim, vai ser ofertado pela EFAP. A EFAP já está atualizando, não é isso, Rodrigo? Para que isso possa dar continuidade, né? Tem bastante gente falando que é bacana. E tem uma questão aqui que eu acho que vale a pena a gente... Um minutinho, Rodrigo, sobre fake news do Welker Mahler, da DEA de São José dos Campos. Ele diz que fake news, a respeito das fake news, que coloca como se fosse um ato criminal. Como trabalhar isso ou ressignificar essa prática que é tão comum da meninada divulgar e ter acesso? Dá uma dica para a gente, Rodrigo. Não, super. Não, primeiro, super agradecer também, Michele, toda a equipe. Assim, muita honra poder participar e conte com a gente para estar cada vez mais junto do Conviva e de vocês da rede toda, né? E o curso, nas próximas semanas, a equipe da EFAP vai abrir uma nova turma. A gente fica muito feliz de receber o feedback de vocês e lá a gente vai ter mais tempo, vão cansar de ouvir a gente nos materiais. A fake news, de fato, é super pauta hoje, já era, mas mais do que nunca. É um tópico fundamental, mais do que a questão criminal, é de leitura crítica. A pergunta que a gente tem que fazer é: como é que nós, como educadores e educadoras, temos habilitado nossos alunos a entenderem a linguagem da atualidade, que é a linguagem do digital, de uma maneira responsável e mais do que fake news, a gente chama de desinformação, se desdobra em várias categorias. Tem alguns materiais didáticos sobre isso. A gente tem trabalhado, inclusive, com Facebook, com Google e com Instagram para poder fazer um material para oferecer no curso. E vocês em breve vão ter novidades nisso, mas é fundamental, mais do que o criminal, eu diria, é trabalhar nessa capacidade de leitura crítica e lidar com a desinformação em todos os temas, né? Porque isso serve para a saúde agora na pandemia, mas já serve para a questão da saúde emocional, serve para questões políticas e, infelizmente, muitos alunos ainda não têm essa leitura crítica e são alvos fáceis dessas estratégias de manipulação da informação e de comportamento, no final das contas, né? Eu acho que isso que é importante. A responsabilidade individual de cada um. Na dúvida, não compartilhar. E, como psicólogo, né, eu me arrisco a dizer que a gente tem visto um efeito seríssimo da desinformação, da manipulação de informações, com efeitos não só na política, mas com efeitos na formação da identidade desses jovens, dessas novas gerações, porque eles acabam tendo essas informações manipuladas como referencial para os seus comportamentos. Então, são muitos níveis de complexidade da fake news, e além de você não compartilhar, a gente trazer isso para a agenda da sala de aula, com a leitura crítica das mídias, é super desafiador e tem muito material sendo criado no Brasil
a gente pode depois mandar alguns links de sugestão para que o professor já deve trabalhar esse tema, ele sabe, então que bom. Continue trabalhando, professor, porque esse tema, pós-pandemia, certamente ele fica por muitos anos ainda. Obrigada, Rodrigo. Vou deixar você um minutinho aí para se despedir. Temos aqui muitas questões que não foi possível abordar. Você pode, por favor, dar a sua palavrinha final aí, tá bom? Muito obrigada. Não, mais uma vez agradecer, a gente fica muito feliz e está aprendendo muito com esse esforço da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, e também a outros colegas que venham assistir isso de outros estados, também saber que tem a possibilidade de ter o curso também, e contem com a SaferNet, não só com o canal de ajuda.org.br, mas a gente tem uma dezena de campanhas, de materiais, sugestões de aulas, e a boa notícia, Michele, é que ainda esse ano, pós-pandemia, a gente vai ter um novo time aí de jovens trabalhando com a gente para poder ir em algumas escolas e os interessados em receber um representante da equipe da SaferNet. Vai ser muito legal a gente poder fazer face a face também, no encontro presencial, atividades, dinâmicas e mobilização dos alunos. E termino dizendo, esse desafio da educação para a cidadania digital, a gente só consegue resolver incluindo isso de uma maneira sistemática no projeto pedagógico, fazendo isso na política pública, como vocês estão fazendo, e parabéns de novo, Michele, e envolvendo diretamente os alunos também na criação das alternativas, inclusive pedagógicas, para que eles possam participar e se sentir corresponsáveis, porque no final, Michele, a gente está falando de qual internet a gente quer construir nesse país, e isso depende do comportamento de cada um de nós. A nossa convivência digital depende do que eu faço na minha interação mais precisa que seja. Eu estou ajudando a construir a internet. Então, contem com a SaferNet para uma internet mais inspiradora, positiva e também segura, né? Grande abraço, grande prazer e fiquem bem, torcendo para que a gente enfrente logo essa pandemia. Obrigada, Rodrigo. Foi um prazer tê-lo aqui e vamos dar continuidade nesse trabalho, nessa parceria que tem funcionado tão bem, né? Obrigada, pessoal. Obrigada pela presença. Continuem aqui no Centro de Mídias, que tem mais coisa por aí. E a gente se fala já, tá bem? Até uma próxima vez. Obrigada. Até mais. Tchau. Obrigado, pessoal. Tchau.